Olá, futuros e futuras doutoras, bora estudar? Meus queridos, esse é o primeiro de muitos vídeos que abordarão a matéria de Introdução ao Estudo do Direito, que busca introduzir o estudo ao direito. O miserável é um gênio! Viu como não é difícil? Hoje discutiremos sobre as fontes do direito. Primeiramente, precisamos entender a etimologia, ou seja, a origem da palavra fonte. Fonte do direito é de onde provém o direito, a origem, a nascente, a motivação, a causa das manifestações do direito. Quero dividir com vocês a opinião de dois importantes juristas. Primeiro, um cara chamado Miguel Reale. Lembrem dele, ele sempre aparece nos nossos estudos. Para ele, fontes do direito são processos ou meios em virtude dos quais as regras jurídicas se positivam com legítima força obrigatória. Já para Hans Kelsen, se você não ouviu, logo vai ouvir falar do livro dele. Na teoria pura do direito, ele diz que fontes do direito são o fundamento de validade da norma jurídica, decorre de uma norma superior válida. Agora que já sabemos o que são fontes, vamos classificá-las, ok? As fontes do direito são divididas em formais e materiais. Vamos começar falando das fontes materiais. Elas são imediatas e podem ser definidas como tudo o que acontece no âmbito social, nas relações sociais, antecedentes históricos, religiosos e políticos, que servem de base para a formação do direito. Entendendo isso, podemos falar da fonte imediata, que é as fontes formais. As fontes formais são o instrumento para a manifestação das fontes materiais. Como seu próprio nome diz, ela é formalizada, logo pode ser facilmente reconhecida e encontrada. A fonte formal é subdividida em outras espécies, como estatal, criada pelo Estado, como por exemplo a lei e jurisprudência, e não estatal, criada pela sociedade, que é a doutrina e o costume, por exemplo. Mas, nesse vídeo, trataremos da classificação mais adotada, que é a divisão em fontes diretas e indiretas. Vamos lá? As fontes formais diretas são tidas como importantes e absolutas, não necessitando de complemento. A exemplo disso, temos a lei, a fonte principal do nosso ordenamento jurídico. Assim, lei são normas de conduta de caráter geral e abstrato, ou seja, abrange todos os membros da sociedade. Ainda nas fontes formais, diretas, temos a jurisprudência ou precedente judicial, que é definido como decisões judiciais reiteradas, que possuem efeito vinculante. Acontece quando diversos tribunais têm a mesma interpretação a um dado caso concreto, unificando a decisão e facilitando a celeridade, rapidez dos processos. Contudo, a lei ainda é a nossa fonte principal. Nesse sentido, jurisprudência nenhuma bate de frente com lei. Tá pegando o assunto? Respira, que ainda tem mais. A segunda classificação das fontes formais diz respeito às fontes indiretas. Essas são utilizadas na falta de lei, conforme o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, conhecido como LINDB, que diz que quando a lei for omissa, o juiz decidirá conforme a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Exatamente as fontes que vamos estudar. Coincidência? Claro que não! Se as fontes formais diretas não resolverem, pode deixar que esse trio garante o serviço. Vamos começar pela analogia. A analogia nada mais é do que a aplicação a um caso concreto de uma solução já aplicada em um caso semelhante. Simples assim. Juntamente com a analogia, temos os costumes, que são as condutas reiteradas,
repetidas por um grupo social. Sempre que uma conduta for aceita pela maioria, ela deve ser tida como um costume. A fila é um exemplo de uma conduta reiterada que se tornou habitual. Os costumes ainda se dividem em três: os costumes segundo a lei, secundum legem, ou seja, que está previsto pela lei expressamente, está escrito lá. Os costumes praeter legem, utilizados como acessório, usado quando a lei é omissa. Por exemplo, parar para um pedestre atravessar onde não existe faixa é um costume em diversas cidades, e ainda que não possua lei, é por todos os condutores observados. É um costume usado com força de lei. Por fim, temos o costume contra a lei, contra legem. Esse é conhecido como jeitinho brasileiro, utilizado na emissão de cheque, por exemplo, que originariamente é um meio de pagamento à vista. Entretanto, muitas pessoas vêm reiteradamente emitindo não como uma mera ordem de pagamento, mas como garantia de dívida para desconto futuro, ou ainda com vários cheques, através daquele bom e velho parcelamento. Ainda nas ações formais indiretas, temos os princípios gerais do direito, que nada mais são do que ideias jurídicas basilares, dão base ao ordenamento jurídico, e não necessariamente precisam estar escritos para serem válidos, mas eles são imprescindíveis. Um exemplo seria a dignidade da pessoa humana. Uma fonte que, apesar de não ser citada pelo artigo 4º da LINDB, ainda assim é importante para o direito, é a doutrina, que é o parecer de estudiosos sobre um determinado tema, podendo guiar o magistrado em uma determinada decisão. Acabamos. Enfim, agora você é um perito em fontes do direito. Lembre-se que elas são imprescindíveis para o sistema jurídico, garantindo a sua eficácia, principalmente em casos que a lei se omite, se tornando uma rota de fuga para esse impasse. Sobrevivemos, né? Nem foi tão difícil. Agora, vamos fazer uma breve revisão e fazer algumas questões para provar que o seu conhecimento sobre fontes do direito pode ser bem útil em concursos e provas acadêmicas. Vamos lá. Lembre-se que fontes são a base do ordenamento jurídico. São divididas em materiais e formais. As fontes materiais são mediatas e são frutos de fenômenos sociais, culturais e religiosos. As fontes formais, por sua vez, são a materialização das fontes materiais e dividem-se principalmente em fontes formais diretas e indiretas. As fontes formais diretas são formadas pela lei e pela jurisprudência ou precedente judicial. As fontes formais indiretas são compostas por costume, princípios gerais do direito e analogia. O trio imbatível lá do artigo 4º da LINDB, lembra? E uma fonte que também pode auxiliar o magistrado é... Quem sabe essa? Valendo um ponto na média. Tantantã. Exatamente, a doutrina. Com essa rápida revisão, vamos para as questões. Primeira questão. Segundo o artigo 4º da LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, quando a lei for omissa, o juiz decidirá de acordo com... Vamos analisar as questões. O artigo 4º que a gente viu falava sobre costumes, princípios gerais do direito e analogia. Só falava desses três. Então, a letra A está incorreta porque fala de jurisprudência. E jurisprudência é uma fonte formal direta. A letra B também tem jurisprudência, não é a B nem a A. A letra C tem equidade, que também é usada, mas não está no artigo 4º da LINDB. A letra E tem a doutrina, que a gente viu que é usada por estudiosos, mas também está incorreta. E a letra D é o gabarito da nossa questão, analogia, costumes e princípios gerais do direito. O trio imbatível que a gente conhece. Vamos para outra. São exemplos de fonte formal indireta, exceto... Vamos lembrar lá das fontes formais indiretas. As fontes formais indiretas, os princípios gerais do direito, o costume e a analogia. A gente viu na questão passada. Essa daqui, só abraço, só sucesso.
Essa daqui é só sucesso, futuro doutor. Letra A é a letra correta, a lei, porque a lei é uma fonte formal direta. E agora vamos para a nossa questão mais difícil. As fontes do direito podem ser classificadas através das leis, dos costumes, da jurisprudência, da equidade e da doutrina. Desta forma, entende-se que, letra A, jurisprudência é o conjunto de decisões sobre interpretações de leis, feita pelos tribunais de determinada jurisdição. Sim, está correto. Já os costumes são as regras sociais derivadas de práticas reiteradas, generalizadas e prolongadas, o que resulta numa convicção de obrigatoriedade, de acordo com a sociedade e cultura em particular. A letra A é nossa questão correta. Vamos ver por que as outras estão incorretas. Letra B diz: a doutrina é a produção realizada por pensadores, juristas e filósofos do direito, concentrados nos mais diversos temas relacionados às ciências humanas. Essa afirmação está correta, mas vamos terminar de ler. E as leis são normas ou conjunto de normas jurídicas criadas por juristas autônomos. E isso está incorreto, porque os juristas fazem parte do Poder Executivo. E o Poder Executivo não tem como função principal criar leis. Ele tem como função fiscalizar as leis. A gente vai estudar isso futuramente. O poder de criar leis é do Poder Legislativo, lá pelo Senado Federal. Questão B está incorreta. Questão C. Costumes são as adaptações das regras existentes sobre situações concretas, que priorizam critérios de justiça e igualdade. Essa definição não é a definição de costume. E você sabe disso. Já a equidade determina a relação da norma com as práticas existentes. Já a equidade determina a relação da norma com as práticas existentes, priorizando a justiça social. A gente viu que os costumes já têm uma definição incorreta, então a letra C também está incorreta. E por fim a letra D que diz: doutrina, jurisprudência, costumes, leis e equidades são fontes das ciências humanas. Essa é bizarra. É bizarra porque isso são fontes das ciências humanas, sim, mas ciências humanas aplicadas. No caso, o direito é uma ciência social. Por fim, a gente encerrou a aula com essa questão. Uma questão muito boa. E é isso, meu caro estudante. Espero vê-lo novamente. Um abraço e até o próximo vídeo.